Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz uma passagem muito conhecida, e eu quero já introduzir a igreja dizendo que o que importa não é aquilo que eu penso, mas o que importa é o que diz a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para fazer as coisas da nossa cabeça, nós estamos aqui porque nós servimos um Deus que Ele é poderoso, que Ele é soberano, e o que importa é aquilo que sai da boca de Deus. As pessoas mais felizes não são as mais famosas, não são as mais ricas, são aquelas que servem ao Senhor, são aquelas que se encontram em gratidão, em alegria na presença de Deus, que encontram na vontade do Senhor os seus desejos. Então o que importa não é aquilo que brota do coração do homem, mas aquilo que emana da palavra do Senhor. Nós estamos vendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, se você estiver lendo comigo, muito conhecido, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas essa não é a realidade que nós estamos vendo no mundo de hoje. O mundo hoje tem uma pregação pós-moderna, mais do que moderna, deixou de ser moderna, é algo além da modernidade, e essa pregação pós-moderna está baseada em 3 pilares que eu quero dividir com a igreja. O primeiro deles, a pluralização. Tudo é plural, tudo é muito, tudo é cheio de opções, muitas ideias, muitos valores, muitas crenças. Não existe mais para o mundo pós-moderno da pluralização uma verdade absoluta. As pessoas não querem aceitar a verdade da palavra de Deus como sendo algo imutável, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não muda, não tem sombra de variação, e ela não volta vazia. Mas o mundo de hoje não quer aceitar essa verdade. Então, muitas verdades, muitos valores, tudo é relativo, você acredita se quiser. Esse é o primeiro pilar do mundo de hoje, o mundo plural, o mundo vasto. O segundo que eu quero comentar com os irmãos é a privatização, o particular, o privado. O que importa é o meu, o seu, nem tanto. E a palavra do Senhor ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Tem um dito popular antigo que diz que o meu espaço termina quando começa o espaço do próximo, mas para esse mundo pós-moderno, não. Para esse mundo pós-moderno só importa o meu egoísmo, as minhas vontades, as minhas escolhas se tornam soberanas e ninguém pode mexer. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e cada um encontra a sua própria verdade, não mais a verdade da palavra de Deus, cada um na sua própria verdade. E o terceiro pilar é o pilar da secularização, tornar tudo secular, fora do espiritual, colocar Deus de lado. E que lado, Deus? Sempre do lado de fora. As pessoas querem reduzir a presença de Deus, o espiritual, para dentro das igrejas. As pessoas querem reduzir a palavra de Deus a ser pregada uma vez por semana, 1 hora no culto, se possível, usando toda e qualquer desculpa para que as igrejas sejam fechadas e para que sejam ridicularizados a nossa fé. Então a secularização vem tentar tirar Deus do centro das coisas e colocar Ele do lado de fora. E essa verdade que o mundo está pregando não é a nossa verdade, porque nós não somos desse mundo, nós somos do reino espiritual, nós somos do reino de Deus, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, o reino que é do Senhor, ele tem outras prioridades. As prioridades do reino de Deus são Deus, as pessoas e, por último, as coisas. Vamos falar todos juntos? Deus, pessoas e coisas. Aquelas pessoas que desprezam a presença de Deus, amam as coisas e usam as pessoas para conseguir chegar onde querem. Desprezam a presença, desprezam a vontade, desprezam a palavra de Deus, passam a amar as coisas, passam a colocar o seu coração nas coisas, e desprezam, e usam, e maltratam, ignoram as pessoas. Mas a sociedade que está vivendo isso não é a verdade do povo de Deus. O povo de Deus, em primeiro lugar, a Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, as pessoas e as coisas. Eu quero convocar a igreja para adorar a Deus em primeiro lugar. Vamos adorar a Deus colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, onde nós apresentamos ao Senhor as nossas primícias, ou a intenção do nosso coração,
de trazer à casa de Deus as nossas primícias. Nós adoramos a Deus colocando-o em primeiro lugar, Deus acima das pessoas. Uma mãe que coloca o seu filho acima da vontade de Deus está errando, e esses erros podem trazer consequências gravíssimas para o futuro da própria criança. Marido que coloca a sua esposa antes da vontade de Deus também pode trazer consequências graves para o seu casamento e vice-versa. Deus acima das pessoas. Nós usamos as coisas para tornar o nome do Senhor conhecido. Nós usamos as nossas finanças, as nossas ofertas de amor, o nosso dízimo de obediência. Nós nos preparamos, até mesmo a nossa primeira oração, o nosso primeiro louvor, aquilo que nos traz uma conexão maior com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mais importante é aquilo que possuímos ou o Deus que nós servimos? Mais importante é o Deus que nós servimos do que aquilo que possuímos. Passarão céus, passarão terra, mas as palavras do nosso Deus jamais passarão. Então, Deus em primeiro lugar. As pessoas, nós amamos as pessoas investindo em relacionamento. Então, se colocamos Deus antes das pessoas, colocamos as pessoas antes das coisas. Lembre-se, aqueles que desprezam a Deus, amam as coisas e usam as pessoas, são capazes no ambiente de trabalho, de trair, de mentir, de enganar, de pisar no próximo para alcançar melhores lugares, de colocar a pessoa numa situação difícil com mentiras ou meias verdades. Então nós não fazemos isso, nós colocamos as pessoas antes das coisas. E como é que nós amamos as pessoas? Investindo em relacionamento. Muito mais importante para o filho do que receber um presente é ter a presença do seu pai. Mais importante do que o presente é a presença. Mais importante do que apenas saber que existe um pai, é ter um pai que se coloque à disposição de estar ajudando. O seu filho está acima das coisas, dos bens materiais. Se o seu filho quebrou algo dentro de casa de muito valor, pelo menos ele estava dentro de casa. Se você o afugentar, ele não vai quebrar mais nada dentro de casa, mas ele também não vai ficar dentro dela. Então coloque as pessoas antes das coisas. Deus antes das pessoas e as pessoas antes das coisas. Nós usamos as coisas para que elas sejam bênção na nossa vida. Então coloque os relacionamentos acima das coisas. Bem-aventurados, nós amamos as pessoas com misericórdia, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos. Nós amamos as pessoas com perdão, porque o perdão gera em nós a oportunidade de reaproximar e amar de novo. Então coloque as pessoas antes das coisas. E nós amamos as pessoas também, investindo em missões. Nós não podemos chegar em todos os lugares, porque é longe, porque é caro, porque é difícil, mas nós podemos enviar pessoas. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, todo terceiro domingo de todos os meses, em todo o Brasil, separa todas as suas ofertas, toda aquela sua finança, para investir em missões, para que as pessoas do norte ao sul do país, em mais de 170 países no mundo, tenham a oportunidade de ouvir que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, que Ele tem poder de curar e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então amar pessoas é investir em missões. Pense nisso, terceiro domingo, faça uma oferta de missões especial, ame as pessoas, ore pela humanidade, nesse mundo carente que nós vivemos, nesse mundo de ponta cabeça. E por último, para nós terminarmos, nós usamos as coisas, de que maneira? Usamos as coisas para a glória de Deus. Nas nossas primícias, nós separamos para o Senhor, primeiro para Ele. Primeiro aquilo que nós vamos entregar no altar do Senhor, até mesmo as melhores roupas a gente separa para vir no culto que vai ser celebrado ao Senhor. No dia de culto, nós passamos aquele dia inteiro pensando na hora do culto, separando o nosso dia, as nossas palavras, os louvores que cantamos, enchendo o nosso coração de expectativa para que o culto possa acontecer com a presença de Deus nas nossas vidas. Então, nós usamos as coisas, usamos o carro que dirigimos, a roupa que usamos, o dinheiro que ganhamos, usamos as coisas para a glória de Deus. As nossas primícias, o primeiro louvor, o primeiro tempo, eu coloco as minhas coisas à disposição de Deus. Eu escolho, até mesmo, eu fiz uma brincadeira de manhã e vou repetir. Tem gente que às vezes para trazer uma oferta na igreja, pega aquela nota de R$2 que o cachorro mastigou, não conseguiu engolir, cuspiu, aí ele fala assim, se eu for levar no banco, o banco não vai aceitar. Se eu for pagar o pãozinho da padaria, é capaz deles me mandarem embora. Então eu vou dar oferta na igreja.
Eu não gosto de fazer isso, eu pego a minha melhor cédula, quando eu escolho no bolso, não só o valor, aquela que está mais bonita, aquela que não tem um rasgo, aquela que não tem um riscado de caneta. Às vezes a gente vê uma cédula entrando na igreja, tem número de telefone marcado, tem encontros que foram marcados naquele papel. Não faça isso, separe o seu melhor, não só o valor, mas aquilo que o seu coração intenta de colocar na palavra de Deus.